Abram suas Bíblias, irmãos, no Salmo 7, dando continuidade ao nosso estudo deste livro santo, assim como é santa toda a palavra de Deus, porque o Senhor é santo. Nós vamos falar hoje sobre o tema A Justiça de Cristo em meio à calúnia. A Justiça de Cristo em meio à calúnia. Nós combinamos, quando propomos estudar os Salmos, não estudar todos nesse momento, mas aqueles que já estamos cantando, para que haja uma compreensão do que está sendo cantado, e também os que já estamos pretendendo cantar ali de imediato. Talvez por outra, realmente me passo e não pôr, por exemplo, não pusemos o 6 na liturgia. Aí depois foi que eu pensei, puxa, eu já deveria ter colocado o 6 na liturgia, né, para a gente cantar. E na liturgia de hoje, curiosamente, estava olhando aqui, não coloquei o 7, né? Mas nós já cantamos uma vez o 7 aqui. Então, eu peço até o auxílio aí dos irmãos presbíteros para me ajudarem quando eu não prestar atenção nessa. Aí, faltou o 6, faltou o 7 para eu colocar. Eu coloquei o 134, que está mais para final de culto, né? Não parece? Você parece estar se despedindo ali cantando 134, mas a ideia foi a gente já aprender, ele é curtinho, né? Já ir acostumando ali com a melodia. E nós vamos então estudar o 7 por isso. Nós, além de já cantarmos, pretendemos cantá-lo também. Na verdade, o nosso desejo é cantar todos, mas a gente sabe que, assim, até que a igreja pegue bem mesmo, a gente ainda vai ter algumas repetições, então vai focar nos que já tem cantado e nos próximos ali. Vamos orar e depois a gente faz a leitura de todo esse salmo. Senhor, que a nossa consciência esteja despertada pelo Teu Espírito, por Tua Palavra, de que nós estamos diante de Ti de fato, estamos em todo o tempo, mas agora, por meio de uma aproximação especial, através da qual o Senhor permite que a Tua presença seja melhor experimentada. Se houver diligência, se houver zelo, se tudo for feito como o Senhor requer de nós, embora todos os dias sejam Teus, embora eu possa adorar o Senhor, nós possamos, em espírito e verdade, em todo lugar, mas desde o princípio há uma bênção especial para este dia e para este encontro público, de maneira que não foi prometido pelo Senhor o Senhor ser tão especialmente experimentado quanto no culto público com outros irmãos. E o problema é quando, por meio de incredulidade e pecados, nós não experimentamos por culpa nossa. Acordamos incrédulos sobre esse dia, racionalizamos as nossas práticas desse dia, argumentamos como o mundo argumenta, transformando esse dia num dia qualquer, a ida à igreja como algo que tanto faz. O mundo é assim e nós aceitamos esse tipo de pensamento e, consequentemente, só nos prontificamos a estarmos nesse momento solene, muitas vezes apenas por uma prática cultural ou apenas porque nos acostumamos ou gostamos de rever nossos irmãos, não pela fé em Cristo, mas por ser pessoas com quem nos acostumamos a nos relacionar, nos acostumamos com o espaço. É como se tudo fosse automático, porque temos familiares, parentes, e tudo isso evidencia que nós não estamos buscando a Ti pelo Senhor. Não buscamos a Cristo pelo que Cristo é. E perdemos de experimentar a bênção que o Senhor reservou para este dia. A bênção para o culto, a bênção para a oração. E deixamos, ó Pai, de lado, a exemplo de Esaú, que não
reconheceu a bênção da primogenitura e trocou por um prato de lentilha, nós deixamos de lado o banquete espiritual por qualquer coisa deste mundo. E, embora vindo, é sem motivação santa. E nós pedimos ao Senhor, desperte a nossa consciência, para que o reconhecimento da Tua presença incline o nosso coração a uma leitura que valoriza o que estamos lendo, independente do mundo, independente de quem não faz, que nós façamos, que tenhamos a mesma postura de Josué ao dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que individualmente, como Daniel, tenhamos a decisão de não nos contaminar com o mundo e não façamos uma leitura preguiçosa, desanimada, incrédula, como se estivesse fazendo um favor para o Senhor e poderíamos não ler se quiséssemos. Senhor, tira o orgulho, a arrogância do coração de todos nós, que reconheçamos que é o Senhor que, se quisesse, nós não leríamos, e é o Senhor que, se quisesse, nós não ouviríamos a Tua palavra. E que essa consciência também seja de juízo, porque pode parecer que não virá, mas o Senhor cobrará a leitura pobre, negligente, preguiçosa, desanimada, como também o pecado do coração endurecido ao ouvir a Tua voz. E com isso pedimos, abençoe a nossa leitura e o momento de ouvir a Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Canto de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cushi, benjamita. Senhor Deus meu, em Ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse momento, nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. A justiça de Cristo em meio à calúnia. A vida cristã é feita de muitas lutas. Não estamos na Nova Canaã, estamos no deserto. Então, por amor a Cristo, por nossa fé em Cristo, a nossa vida aqui é cheia de lutas. Enfrentamos a perseguição e a mentira.
De maneira que Davi expressa isso aqui no verso 1, clamando: Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Clamou, mas buscando em Deus o refúgio, porque Deus é o nosso socorro bem presente na tribulação. E isso mostra que Davi não confia em sua força, mas confia no Senhor, e já nos ensina que nós devemos ter essa humildade de reconhecer que nós, como crentes verdadeiros, para testemunharmos fielmente do nosso amor por Cristo, de nossa fé por Ele, precisamos de Deus, e precisamos de Deus também para suportar de forma santa as injustiças, todas as injustiças, porque nesse mundo, por amor a Cristo, teremos aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus, e vós vencereis também. Então a primeira lição aqui de Davi, desse salmo tão belo para nós, é que o Senhor é juiz justo. Esta é a primeira verdade para nos ensinar diante de todas as lutas que enfrentamos como servos de Deus. Irmãos, veja bem, eu não sei se de fato você está entendendo, e a minha oração é que o Espírito faça você entender, não somente intelectualmente, mas espiritualmente. Mas o texto do Salmo 7, assim como os demais, está mostrando quem é de fato de Deus, e que esse que é de Deus, uma das marcas é ser odiado por tudo que é do mundo, e ser perseguido por isso. Não importa se isso que é do mundo está dentro da igreja, não importa, você vai ser odiado. Mais cedo eu citei no estudo, na EBD, testemunho de quando eu, adolescente, lá, início da juventude, via um homem todo descaracterizado, cabelão, sem camisa, bermuda rasgada assim, cor do exército, e uma faixa aqui, amarrado, e ele fazia musculação e caminhava na rua, todo caracterizado. Eu, que conhecia na época o filme do Stallone, o Rambo, eu olhava para aquele homem e sabia, ele quer imitar o Rambo, e era exatamente como ele queria ser chamado, de Rambo. Eu se empolgou com o filme de Rambo e andava todo caracterizado de Rambo. Irmãos, aquele homem odiava o padrão de Deus, porque a natureza dele era o mundo. Eu até me assustava quando eu via ele e o bando dele andando na rua, lá na nossa cidade, 20 mil habitantes, cidade pequena, todo mundo se conhece. A mãe dele foi uma professora estadual, né? Quantas gerações ela não influenciou? Dona Dina faleceu. E esse homem conheceu a Cristo na nossa igreja e veio todo transformado da nossa igreja. A gente tem uma cultura não saudável de achar o seguinte: isso aí agora, olha para esses testemunhos e louva esses testemunhos, né, de uma mudança radical de alguém que estava numa vida pregressa. Esse foi um testemunho radical, mas estava na vida pregressa e agora está tudo certinho na igreja. Estou falando ainda de você, cristão fiel, ser perseguido por sua fidelidade. Esse é o assunto, não percam o fio da meada. Mas abrindo parênteses, a gente tem essa cultura ruim de fazer essa comparação e achar que esses são os exemplos de conversão que vale a pena você falar e tal. E aí, alguém que nasce na igreja, um convertido que nasceu na igreja, filho de crente, pais crente, aí esse não é tão convertido quanto. Não, irmão. Conversão é conversão, em qualquer um. É porque a gente não precisa essa criança ir para o mundo para viver tudo lá para você dizer, agora eu estou vendo a vida transformada. Não, a gente tem que orar para não precisar ir para essas vidas pregressas, né? Mas voltando para esse testemunho desse irmão, ele chega na igreja transformado e passa a viver a nova fé. Só para já adiantar para vocês, há muitos anos ele é presbítero na igreja da minha mãe, e hoje ele é o contador da nossa igreja, só para vocês terem uma ideia, né?
Ou seja, faz mais de 30 anos que ele é crente mesmo. E o coitado do irmão já sofreu tanto naquela igreja com os crentes de berço. Porque ao chegar na igreja viu pela palavra de Deus o que é a verdade, e os incrédulos camuflados não suportaram. E até hoje, aí eu citei um dos exemplos, mas foram vários, ele teve muitas lutas. E você vê, o crente vai ser perseguido dentro e fora. Dentro e fora. O verdadeiro crente. A Bíblia diz que, às vezes, na igreja é até bom que haja divisão para que os verdadeiros sejam revelados. Porque na multidão, quando se desenvolve uma técnica de apenas reunir multidões, aí as pessoas se escondem, né? Outro dia, faz muitos anos, os presbíteros atuais recentes não estavam ainda, nós fomos tratar de alguém e a pessoa saiu da igreja e disse assim: eu vou para tal igreja grande, porque ali ninguém me vê. Que foi com esse objetivo. Lá o número é muito grande, ninguém vai saber nada da minha vida. Aí tinha, como o presbítero Eudes chama, né, um namorildo. Aí queria não casar e seguir o relacionamento, sabia que a gente não ia afrouxar em relação a isso. Aí eu vou para uma igreja grande e ninguém me vê. Você vê, então, como que é a incredulidade, a inimizade. Vocês estão percebendo? Ela vem de várias formas. E o assunto do Salmo é: aquele que é crente de verdade, por sua fidelidade, por seu amor a Cristo, ele vai ser perseguido. E aqui tem inúmeras lições que eu não sei se eu vou conseguir explorar todas elas hoje. Se não conseguir, nós não vamos voltar no Salmo 7. Mas são muitas as formas de perseguição. Às vezes a gente pensa em perseguição, irmãos, quando alguém está na janela 1040, que agora ampliou, né? Aqueles países mais hostis ao Evangelho, e que a pessoa é presa, é chicoteada, é até morta. Aí a gente chama perseguição só isso. Mas eu tenho dito, outro dia eu coloquei no Facebook, eu disse: olha, então uma coisa que eu tenho experimentado é trabalhar, fazer missões no meio urbano, plantando a igreja, porque eu considero que aqui desde que chegamos estão plantando a igreja, né? É plantar a igreja nesse contexto, porque ninguém te vê coitadinho lá na África, acho que você está na maior, né, riqueza e sobra de fortunas e tudo mais, é o que eu imagino, e ninguém se apieda para praticamente nada. Você vê, sempre há pedido de orações: vamos orar pelo missionário que está lá no 1040, mas não, e o missionário do Tijuco não tem, né? Não estou dizendo que estou aqui carente disso, não. Estou dizendo, não há essa sensibilidade. Por quê? Porque é um desafio camuflado ali, né? Um desafio que está... Mas é difícil você tratar dentro de uma cultura que se tornou insensível à dor do pecado. E você está ali trabalhando ali dentro de um sistema que está insensível. E aí as perseguições vêm de várias formas. As lutas vêm de várias maneiras. E a gente tem que ter cuidado, porque as lutas e as inimizades não é só quando a gente está sofrendo lá fora. Às vezes está aqui dentro, às vezes está no sistema, às vezes está na família. Às vezes somos nós mesmos que contribuímos com a dor do nosso irmão, sem essa intenção calculista: eu vou arrebentar com a vida do meu irmão. Não, mas às vezes a falta de vigilância, a falta de oração, a falta de conhecimento da palavra faz com que o nosso irmão está enfrentando uma luta na sua comunhão com Deus, seja em casa, marido com a esposa com o marido, o pai com o filho com o pai, seja no trabalho, o crente testemunhando como crente, e os colegas, etc., seja onde for. E aí você simplesmente fala alguma coisa ou toma alguma atitude, não percebe, você contribuiu com o outro lado, de alguma forma. Ou você faltou atitude, seja você não orando, seja não encorajando o irmão, o que você deveria fazer de palavra ou de gesto, você não fez e contribuiu também. Então veja como é o desafio. O texto está falando sobre crente de verdade.
E esse crente de verdade, ele sofre perseguição. Então a primeira lição é crucial para nós. O Senhor é juiz justo. Essa verdade é imutável. O Senhor é juiz justo. O que faz um juiz? Garante o cumprimento das leis. Um juiz justo, o que faz? Garante o cumprimento das leis justas. Infelizmente, no mundo caído, você tem condições de ter bandidos como juiz. Pessoas que odeiam as leis como juiz, para justamente, com o poder nas mãos, desfazer da lei. Não é? Não tem condições disso no mundo. Mas aqui nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de alguém que é impossível que mude. Ele é o dono das leis e ele é imutável no cumprimento das leis justas. Nunca uma lei justa passará. Pode parecer que está passando, mas o cálice da sua ira está derramando. Muitas vezes o que está acontecendo é justamente a sua ira. Ele já está condenando. Eu já citei para vocês, só relembrando, mas não vai ser nosso assunto, que o aumento de homossexualidade no mundo, em qualquer sociedade, é a ira de Deus. É a ira de Deus sobre. Então você vê como que Deus está fazendo. Deus está exercendo o seu juízo. Então Deus não é passivo, Deus não tolera a maldade. Deus é o juiz de toda a terra. Leia comigo, por gentileza, o verso 11. Vamos juntos. Deus é... Você está com a espada aberta? Não é para fechar, irmão. Nós vamos sermão. Vamos lá. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Deus é justo juiz. Ele é o juiz de toda a terra e ele sente essa indignação todos os dias. Por quê? Porque nós pecamos todos os dias. Eu só tenho uma forma, até hoje, só se alguém me ajudar a entender diferente, de interpretar aquele texto que diz assim: as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Eu só consigo interpretar da seguinte forma: se Deus é imutável, e Ele, como misericordioso que foi, sempre é e sempre será, nunca mudou, então só tem uma forma de significar isso, é que as nossas maldades estão aumentando. E poeticamente o autor está dizendo: as misericórdias ficaram mais novas hoje porque aumentou mais pecado hoje. Entenderam o raciocínio? Até hoje eu só consigo entender dessa forma. Se alguém conseguir concluir ou achar alguém que explique melhor, me ajude, por favor, porque Deus sente indignação todos os dias. Ele é justo juiz e o seu trono, toda a palavra diz que é estabelecida em justiça, somente em justiça, e ele julga o perverso e o justo, julga o justo e julga o perverso. E como ele julga o justo e julga o perverso? Pela sua santa justiça. Ele não aprova a vida do perverso, ele não reprova a vida do justo. Quem é o perverso? Quem não tem a Cristo. E não ter a Cristo não significa apenas dizer. Ter a Cristo não significa também dizer. Ter ou não ter significa o viver, que é o verdadeiro testemunho. O testemunho mais do que somente de lábios. Nós devemos ter um testemunho de lábios, mas o testemunho tem que ser com a vida. Todos nós temos que ter um testemunho de vida. É a natureza, naturalmente, em Cristo, sendo exibida, evidenciada, que metaforicamente o próprio Jesus chama de luz. Vós sois a luz do mundo. É a natureza, é o brilhar da luz, é a natureza cristã. Eu tenho a vida cristã, eu sou de Cristo, então naturalmente eu vou viver aquela vida de Cristo. Se eu não vivo, como que eu posso dizer eu sou de Cristo? E Deus julga assim, julga com a sua santa justiça aquela nova natureza em Cristo, aqueles que são dele e aqueles que não são. A justiça então de Deus não é outra coisa a não ser perfeita,
Olha o que ela faz. Ela chega a mostrar que o perverso cai em sua própria armadilha. Leia comigo o verso 15. Vamos lá? Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Vou pedir lá para não pôr mais, que não tem visitante. Viu lá? Vamos abrir a Bíblia. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Olha como Deus é justo. O ímpio estava ali articulando, o vingador, o perverso, articulando, maquinando, armando. E cai. Armando, estava pensando nele aqui para citar. Mas está armando. E ali não viu que o que ele estava fazendo contra o outro era contra ele mesmo. Era contra si mesmo. É isso que faz o perverso. Crianças, ouçam bem. Quando vocês desobedecem aos seus pais naquilo que seus pais estão sendo usados por Deus para ensinar, é a perversidade do seu coração contra si mesmo, né? Não é outra coisa. Todos os subordinados, mas vou começar com as crianças. Quando vocês desobedecem às autoridades de Deus sobre vocês, sejam os pais, sejam os adultos, qualquer, a liderança da igreja, vocês estão agindo contra vocês mesmos. Qualquer articulação, armadilha é contra vocês mesmos. Deixou de na infância aprender a respeitar o irmão ou a irmã, vai ser adolescente que não respeita, jovem que não respeita, adulto que não respeita. Vai casar, vai ter família, vai ser alguém sem respeito. Não é assim? Cavou a própria cova. Vai crescer assim. Toda criança que não for alcançada pela graça, e não for transformada, e for para a adolescência, juventude, velhice, assim, só vai ser apenas mais sofisticado na maneira de praticar, mas vai ser alguém que vive a perversidade. E aí você pode dizer assim, mas eu conheço tantos que vivem tantas vantagens. Você acha vantagem viver sem Deus? Então você não tem fé ainda, você não entendeu nada. Você acha vantagem viver sem Cristo? O perverso cairá na sua própria armadilha, porque vive com o coração orgulhoso, vive de si para si. Eu tenho 49 anos de presbiteriano e de crente, e a cada momento que eu estudo a palavra, eu percebo o quanto eu ainda não sei. Aprendo direto. Esses 2 dias que fizemos a programação especial aqui, estudamos Romanos 6,13. Hoje de manhã meditamos em Romanos 6,13. Irmão, eu devo reconhecer que até assunto repetido, como eu aprendi, como foi profundo o ensino. E uma das coisas que eu peço a Deus é, não deixe eu fechar o meu coração e dizer bem assim, eu já sei demais, eu sou pastor, eu fiz doutorado. Não. Que isso não aconteça em mim. Agora, se você olha para você e você diz bem assim, eu sou uma pessoa da postura de dizer assim, ninguém me muda. Se eu disser que eu vou fazer algo, eu vou fazer. Ai de você. Ai de você. Eu sou, eu faço, eu apronto, eu aconteço. Ai de você. Eu já disse isso também. Que tolice. Tive que confessar para o Senhor, tenha compaixão de mim. Que isso não saia mais dos meus lábios, dizer que não vou fazer tal coisa, que vai ser desse jeito, que vai ser do meu jeito. Isso não é marca de cristianismo, é marca de ímpio. É aquele que está armando sua própria queda. É só eu. E pronto, acabou. Vai ser do meu jeito, vai ser o que eu quero e não importa. Aí você já caiu. Você já está vivendo na destruição. Por isso, irmãos, muitas vezes a pessoa vai até vivendo. Se você prestar atenção direitinho em algum exemplo bíblico, vamos pegar aqui agora de improviso, como eu anotei esse exemplo, Jacó e Esaú. Você vê Deus amando a Jacó e aborrecendo Esaú, aí você faz a comparação das 2 vidas.
Jacó foi abençoado, Esaú foi amaldiçoado. Esaú prosperou com riquezas. Jacó só teve injustiça. Foi enganado, pobreza, trabalhou 14 anos, não tinha nada, 14 anos depois com o sogro, não tinha nada. Não tinha nenhuma riqueza, não tinha do que sobreviver, não tinha. Aí você olha assim, mas qual foi a vida abençoada nessa comparação? Só que a vida do pobre injustiçado Jacó tinha Deus presente, ele sentia Deus, ele experimentava Deus, ele desejava Deus, ele lutou com Deus, você lembra disso? Ele lutou com Deus e ele disse assim, tal era a sua natureza cristã: só saio daqui se o Senhor me abençoar. E o que é bênção? Tudo que nos aproxima de Deus. O que é que ele queria? Queria ter a Deus, estar com Deus, o coração com Deus, saber apreciar Deus, Jesus mais do que todas as coisas. Era isso que ele queria. Agora vamos comparar. Esaú viveu muito bem, regaladamente aqui, sem Deus, aborrecido de Deus. Então de que adianta, irmãos? Hoje nós estamos no ano 2025, quase 5 mil e poucos anos depois da morte de Esaú. Cadê Esaú? Está lamentando tanto, né? Cadê Esaú? O que ele levou das glórias daqui? Nada. Então não acho que não é vantagem você ter desvantagem, não é vantagem você ter a Deus, a Cristo, aprender de fato a experimentar, chegar num culto como hoje e se alegrar no Senhor, acordar naquela luta e você perceber, mas eu não estou motivado, meu Deus, e a consciência falar mais alto, porque você não seguia só por sentimentos, e você se preocupar, Senhor, e começa aquela oração, semelhante a Jacó: só saio daqui quando me abençoares. Eu quero ter prazer de ir para a igreja, eu quero ter prazer de encontrar com meus irmãos, porque só há uma única forma de mostrar que te ama, é quando eu, além do culto, eu tenho um relacionamento santo com meu irmão de amor, onde o amor reina. Porque se eu digo que amo a Deus, mas não tenho prazer de amar meu irmão, onde é que está a verdade nisso? Não há. E você então se incomoda com isso e luta e vai e ora, e Deus te dá a bênção de você experimentá-lo. Mas você se incomoda, você se preocupa, você quer o seu Deus, assim como um filho que ama o pai quer o pai, ou que ama a mãe quer a mãe. É isso que é ser cristão. Mas o ímpio é diferente. Por isso tudo que ele faz é a própria armadilha, e isso porque Deus é justo, sua justiça é perfeita, e essa justiça é a única segurança do crente. Daí nós temos, irmãos, em toda a antiga aliança, quando ela nos apresenta Deus como justo, e o justo juiz, e o juiz de toda a terra, ela nos apresenta por meio da Trindade, não há dúvida disso, mas ele em especial falando de uma das pessoas de Deus, que é o Filho. Então tudo que ela faz, tudo que ela apresenta, é apresentando Jesus. Jesus como o justo de Deus, Cristo como o Messias justo, Cristo como o ungido de Deus para fazer a justiça de Deus. Veja como isso é maravilhoso. É nele que eu sou tido como justo, que eu sou vindicado, que Deus me recebe como justo, Ele me declara como justo. É nele, é por causa dele. Mas não só porque Ele me declara, porque Ele também me transforma. Então, voltando a Jacó e Esaú, se você olha para a vida do Jacó e não vê Jacó tão santo, ou no sentido de impecável como Jesus, você vai saber por quê. Não é que Deus estava aprovando os pecados dele, mas porque ele foi recebido como justo por causa da justiça de Cristo. Então duas coisas acontecem com Jacó. Jacó não é somente declarado justo, mas ele é, mesmo sendo ainda pecador, por causa da justiça de Cristo. Toda a injustiça de Jacó foi punida em Cristo, mas também Jacó
passa a viver essa nova natureza ao ponto de aborrecer suas próprias injustiças e desejar a justiça de Deus, desejar o padrão de Deus, desejar a bênção, de desejar, a bênção de desejar o próprio Deus e não querer nada além nem a quem, querer Deus mesmo, exclusivamente. Essa é a bênção. Então, Jesus é o juiz que Davi esperava. Pensem comigo, Cristo sofreu a maior calúnia. Davi está falando de calúnia, de sofrimento aqui, mas Cristo sofreu. Cristo sofreu mais do que todos, e o que Davi estava sofrendo, estava apontando para o que Cristo sofreria. E nós, como crentes, qualquer coisa que sofrermos, é natural que aconteça, porque somos crentes. Se nós somos pequenos cristos, se nós temos a natureza de Cristo, se nós somos corpo de Cristo, é natural que amemos o que Ele ama e odiemos o que Ele odeia. E assim sendo, não importa quem, como, quando, mesmo que a pessoa não saiba explicar, ela nutre um ódio por nós. E ela está disposta a se unir com o próprio inimigo para nos atingir. Vai ser assim. Eu não estou falando só do pastor que prega. Os pregadores vão ser sempre o alvo maiores. Porque é até uma estratégia lógica de Satanás. Chegando nas lideranças, ele alcança a maior parte. Sempre foi assim. Os profetas que foram perseguidos, reis fiéis que foram perseguidos, Davi foi perseguido, os apóstolos que foram perseguidos. Vocês já viram como são as perseguições estrategicamente sempre nas lideranças? Isso é natural. Como que você estraga mais uma família? Chegando no líder. Aí você estraga a família. É assim que você consegue êxito. É assim que o mal consegue êxito, melhor dizendo, né? Mas tudo isso é porque nós somos de Cristo. Então, se eu sou de Cristo, não importa se eu sou um crente da antiga aliança ou da nova aliança. Da antiga aliança representa o que Cristo irá fazer, por isso sofre. Da nova aliança representa o que Cristo foi, o que Cristo fez ou o que Cristo é, por isso sofre. Olha a frasezinha bem fácil para você entender, viu, crianças? Não há comunhão entre luz e trevas. Faz poucas horas era noite. A partir mais ou menos das 4 da manhã o sol começa a sair. Agora é um dia quase perfeito, quase meio-dia, né? Como a Bíblia fala, quase perfeito, né? Ou seja, o sol está no maior calor. Tem condições da escuridão da noite vir agora aqui? Não tem, isso é impossível, a não ser que Deus mudasse a lei, mesmo assim Ele iria tirar a luz para vir as trevas. Não tem como. A luz é absolutamente soberana. Mas também quando a luz decide, eu não vou ficar, eu estou indo embora, e é decisão dela, as trevas tomam conta, não tem outra coisa para acontecer. As trevas tomam conta. Essa metáfora é usada por Jesus para falar, e por Deus desde o início, para falar da relação do crente com o sistema corrompido pelo pecado no mundo. Por trás daquele incrédulo, ou daquele que se diz crente, que é seu irmão, mas vive da mentira, da calúnia, da difamação, da perseguição, das coisas ardilosas, das maquinações perversas, tentando camuflar e dizer que não, é tudo zelo por Deus e até pelo nome de Jesus. Muitos usam o nome de Jesus para isso, né? Muitas guerras aconteceram com o nome de Deus. Eu tenho visto hoje acontecer no meio da igreja cristã moderna, a presbiteriana não está fora dessa lista, até disciplinas distorcidas como perseguição, instrumento de perseguição em nome de Deus. A gente vai denunciar um pastor poderoso, ou uma igreja poderosa, aí eles pagam juízes melhores porque tem e a gente não tem, aí vai, transforma a nossa própria denúncia em algo contra, e aí a coisa toda aconteceu o contrário. Então, isso aí não há comunhão entre luz e trevas, não há comunhão, vai ser sempre assim. E se eu e você não temos coragem
de lutar do lado certo, devemos clamar ao Senhor, mas não fazer sem a motivação correta, mas fazer clamando ao Senhor: Senhor, que a minha motivação seja ao ponto de eu ter uma livre, voluntária disposição de sofrer por teu nome. Porque perseguição, dependendo do caso, é uma questão de uma decisão voluntária. Você decidiu firmemente não se contaminar, e você vai: olha, do que depender de mim, eu tenho paz com todo mundo, o que depender de mim. Mas você vai avançar nessa integridade, e quanto mais avançar, mais a inimizade vai se levantar, vai resistir. E embora você não seja o provocador da guerra, porque você está lutando para estabelecer a paz, e a paz requer sacrifício, quer luta, até porque toda a injustiça já se estabeleceu, e você, como nós deixamos chegar até aqui? Vamos lutar. Deus me levantou, me fez nova criatura, eu sou luz, vou combater as trevas. É claro que vai ter reação. As trevas não vai querer sair assim, né? Mas é tão maravilhoso, irmão, porque luz nunca perde, viu? Até com a morte das nossas vidas, a luz sempre ganha. Eu lembro de uma frase que eu li sobre os martírios que aconteceu no período da igreja primitiva, e a frase era mais ou menos assim, que a cada gota de sangue, olha como a pessoa colocou, e depois quando eu fui ver, eu digo, fez todo sentido aquela frase: a cada gota de sangue do crente verdadeiro nascia, era como uma semente para a conversão de milhares. Aí você vê Roma ruindo, Roma se desestruturando enquanto política, enquanto cultura, enquanto arte, enquanto música, enquanto religião. Roma vai se deteriorando e o cristianismo vai crescendo, avançando. Cada gota dos mártires era a conversão de milhares. E aí é uma oração que a gente precisa fazer, porque Cristo sofreu, e essa é a marca da minha vida. Eu sou cristão, então eu vou sofrer também. Ele foi crucificado como pecador, ele foi falsamente acusado, mas veja, ele ressuscitou e foi justificado, reconhecido como justo por Deus. Ele também nos justifica pelo seu sangue. A justiça dele ele nos dá, e ele intercede por nós, e ele mesmo diz que ele voltará para julgar os vivos e os mortos. O juízo final está nas mãos do Filho de Deus. Ele virá, ele trará o juízo final. É o juiz para o qual Davi olhava, e é o juiz para o qual eu e vocês devemos olhar, confiar em sua cruz. É a nossa única defesa diante de todas as lutas e injustiças. Olhar para Cristo é a nossa única defesa. Segundo, irmão, segunda lição. A primeira foi esses versos aí, 1 e 2. Mas a segunda lição, versos 3 ao 5, é: por que confiar no seu juízo? Por quê? Primeiro, versos 3 a 5, a integridade do coração é provada. É dessa forma, na confiança, no juízo, que a integridade do meu coração é provada. Então, olhe com carinho, por amor a Deus primeiramente, mas também a sua própria alma, para os versos 3 a 5. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persigo o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arrasto no pó a minha glória. Você tem coragem de fazer essa oração? Aí você diz: mas Davi, não conhece a história de Davi? Davi derrotou milhares, mas como foi que ele derrotou esses milhares? Não derrotou com injustiça, derrotou níveis absurdos de iniquidade, homens cruéis que haviam
violentado mulheres, haviam assassinado crianças aos montes e haviam profanado o nome de Deus. Foi nesse contexto, e mesmo assim perguntando a Deus: é para eu ir? É. Em teu nome? Sim. E eu vou vencer? Vai. Agora eu vou. É para ir quando? Hoje, ou amanhã, ou daqui a tantos dias. E o que eu faço? Faz assim, a estratégia é essa, é desse jeito. Isso nos ensina sobre nossa guerra espiritual, o que nós devemos fazer: nunca agir sem a palavra. Na guerra espiritual, nunca agir sem Deus. Chegar e colocar o nome de Deus como desculpa e dizer: eu vou falar qualquer coisa, de qualquer jeito, do jeito que eu quiser, porque eu estou do lado de Jesus. Não, você é um cego, atrevido, arrogante, que está querendo usar o nome de Jesus como carona. Não foi o que Davi fez, mas vamos continuar ainda olhando um pouco a vida de Davi. Seu sogro alimenta um ódio por Davi, justamente por seu testemunho cristão que ele não tinha. A justiça com a qual Davi vivia que Saul não tinha. Aí Saul tenta matar Davi, fica descontrolado. Diz que um espírito mau perturba Saul de tal forma que era necessário que Davi louvasse a Deus, tocasse a harpa, dedilhasse em louvor a Deus, não daquela forma que os terapeutas aí, incrédulos de plantão, racionalizam para explicar, e aí distorce o texto bíblico para dizer assim: não, porque a música relaxa. Música relaxa mesmo, mas não espiritualmente. Música não transforma espiritualmente. Aqui está falando de outra coisa, da graça de Deus por meio de Davi. Aí o Saul se tranquilizava por meio de Davi. E apesar de Davi só fazer o bem, porque foi ele quem derrotou Golias, que o rei não conseguia e estava acovardado, já fazia dias, meses. Foi ele quem lutou as guerras do rei, em nome do rei, para o bem do rei. No entanto, o rei alimenta um ódio por Davi e vai atrás de Davi. Davi teve a oportunidade dada por Deus de se vingar. Olha aqui aquele assunto da EBD sobre sabedoria, não é? Alguém me fez mal, olha a sabedoria, e aí Deus me dá a oportunidade de tirar a vida de alguém. Colocou Davi perto de Saul, quando Saul está acampado, dormindo à noite, e os seus guerreiros, o seu exército vacila na vigilância, e Davi, como era bom estrategista, ele era o melhor, ninguém era como ele, era comparável. Davi chega perto do pescoço do rei, podendo tirar a vida, e ele voluntariamente decide o contrário: eu não vou tirar a vida do ungido do Senhor. Alguém que está praticando toda espécie de incredulidade do mundo contra mim, mas que eu estou reconhecendo o seguinte: é povo de Deus tanto quanto eu, pelo menos visivelmente, mas vivendo o padrão do inimigo. Eu vou perdoá-lo para ele entender como é que se faz. E Davi não age contra a vida do rei. Davi não se vinga pecaminosamente, não tira a vida. Então você vê, esse é o piedoso Davi. Tirou a vida de milhares, é verdade, mas em qual momento, usando quais armas, em que contexto? É completamente diferente. De maneira que nós devemos mesmo ter a diligência de Davi para fazer justiça em todas as ocasiões, mas Davi agia sempre segundo a palavra. Até no momento que ele podia tirar a vida do seu inimigo, ele não tirou, poupou e ensinou a palavra de Deus. Então, nós aprendemos que devemos, como Davi, nos examinar. Davi faz uma autoavaliação solene. Se há iniquidade nas minhas mãos, se há, persiga o meu inimigo. Eu acho que nossa oração seria outra. Seria assim: há iniquidade nas minhas mãos, Senhor. Tenha compaixão de mim. Seria outra oração de Davi: tenha misericórdia de mim.
Apaga essas minhas transgressões, perdoa meus pecados e não deixe que o inimigo me persiga. Mas eu estou usando Davi dessa forma, porque é o que o texto está fazendo, agora para dizer o seguinte: como nós já vimos, como Davi representava Jesus, o que Jesus iria fazer. Então, imagine você, Jesus. Se Davi era íntegro, e é possível que eu e vocês estejamos íntegros. Por exemplo, ninguém pode nos acusar de não estar no culto bíblico. Resolvi isso aqui, integridade no culto. Ninguém pode nos acusar de não estar cumprindo em relação ao culto o que Deus exige no quarto mandamento. Também não. Nós estamos no culto, mas não estamos ausentes. Então, essa integridade nós temos. Podemos dizer, todos nós estamos íntegros aqui diante do Senhor. Certo? Há uma integridade. Mas a integridade aqui, quem pode dizer de forma plena, isso aqui é Cristo. Olha Davi dizendo: se há iniquidade nas minhas mãos, nos ensinando, a justiça começa na própria casa, na própria vida, no próprio lar. Eu não posso querer exigir justiça. Por isso que a gente tem feito um autoexame sempre no conselho. Irmãos, se nós não formos um conselho unido em integridade, a começar com o nosso próprio lar, nossa vida e nosso lar, não teremos autoridade para tratar de outros. Não teremos. Se eu não tivesse compromisso no casamento, qual autoridade que eu iria ensinar vocês sobre compromisso no casamento? Nenhuma. Nenhuma. Eu dou tanto graças a Deus por me dar esse temor e ter um relacionamento e um compromisso no casamento. Se eu não tivesse de Deus a graça de ter o zelo que temos tido na criação dos nossos filhos, como eu ia chegar para vocês e dizer a mesma coisa? Nenhuma autoridade. De maneira que, se a gente passa a exigir um padrão que não vive, é hipocrisia. Né? Hipocrisia. Agora, nenhum de nós está aqui sem pecado. Então, nossa justiça é Cristo. Só que aquele que é puro de coração, que é o que ele está colocando aqui, né? O puritano, o puro de coração, que é puro de coração, odeia o pecado em si. Começa consigo mesmo. E o nosso clamor deve vir de uma consciência limpa pela graça. Uma vez que eu agora não quero mais o padrão do pecado, a consciência limpa pela graça, então eu desejo essa integridade de viver e confiar na justiça de Deus. Deus conhece o coração e Ele sabe quem somos de verdade. Então, começando com o autoexame, confiemos no seu juízo, porque a integridade do coração é provada. Segundo ainda sobre isso, sobre por que confiar no juízo, na justiça de Deus, no juízo de Deus. Está nos versos 12 a 16, acompanha aí a leitura. É que o ímpio trama a sua própria ruína. Então, se você não confiar, você vai tramar a sua própria ruína, se você for querer se vingar. Você vai tramar a sua própria ruína. Veja, se o homem não se converter, afiará a Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre, aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. O ímpio trama a sua própria ruína. Então Deus tem a sua espada afiada, é o que o texto está dizendo. O perverso cava a sua cova e ele gera a iniquidade. E ele concebe o mal, deu à luz, uma linguagem sobre gestação, né? Sobre a maternidade. O ímpio deu à luz ao pecado. O pecado tem sua própria punição, consequentemente. A injustiça se volta contra o injusto sempre, porque Deus é justo, e a maldade do ímpio cairá sobre a sua própria cabeça. Portanto, não precisamos nos vingar. Deus fará o que é justo. Sempre Deus fará o que é justo. O que fica, irmãos, como lição para nós aqui? Primeiro, o perigo da vingança pessoal. Cuidado com a ira.
Não tente ser o seu próprio juiz. Você não tem a capacidade de Deus, reconheça isso. Como que você reconhece isso? Aprendendo a palavra de Deus. Quanto mais dedicação à palavra para você conhecer a Deus em oração, você conhecerá as suas imperfeições e a justiça de Deus. Você conhecerá a sua soberania, você conhecerá a sua santidade, a sua justiça. Eu tenho falado de impiedade, então vamos lá. Eu passei final da minha adolescência, início da juventude, um processo disciplinar completamente injusto. Já falei isso para vocês. E pastor com muita raiva mesmo, nada do processo era santo. Ele se perdeu tentando tratar dos rebeldes. Eu estava indo numa direção importante, mas ele se perdeu e aí misturou as coisas, e eu, que não tinha nada a ver com a briga, entrei de gaiato. E depois disso chega um pastor novo que assume, porque o conselho disse para ele: o senhor fez besteira, nós fizemos, então vaza, porque a igreja te tira no final do ano. E ele pediu para sair naquele. Não passou 2 meses na igreja, eu acho, depois da minha disciplina. Suportei toda a injustiça. Chega o novo pastor, e o novo pastor queria fazer uma história política, uma base política. Aí o colega tal, o pastor me procura, e a primeira coisa que ele começa é me atingir sem eu ter feito nada. Eu já estava disciplinado, gente. Mas ele vai e não cansa, ao ponto do meu pai tomar a iniciativa, meu pai que não era crente, ir na igreja para ver o que estava acontecendo, porque o negócio foi, e eu lá, não saí da igreja, passei todo o processo, fiquei, engoli, eu recorri, assim. Mas quando eu perdi na instância superior, meu Deus, tem compaixão. O que era para ser feito, eu poderia recorrer mais acima, mas eu ali já parei com essa consciência. E eu confesso a vocês, irmãos, eu tenho sangue nordestino, como diz, de ir atrás e usar aquela frase assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas já entrei, agora você não tem noção. Só que a nova natureza não é essa. Olha só o que alegremente eu fiz. Eu quis ir na justiça comum, pegar todas as papeladas e mostrar aquilo que aprontaram comigo. Eu quis fazer isso. Só que eu pensei assim: o corpo de Cristo será difamado. Eu vou preferir sofrer o dano, nem que fale mal de mim, mas a igreja não vai ser envergonhada. Eu não vou procurar o ímpio para resolver isso. A impiedade reinou. E anos mais tarde, eu já tendo desistido até do ministério, porque foi uma das coisas que eles fizeram. Eu estou falando de, eu acho que quase 15 anos mais tarde. Ou seja, muito além da minha meta, porque eu queria casar com 24, depois de formado, pastor e tudo mais. Olha para onde foi. Já atrasou meu tempo e tudo mais, e eu já estava. E daí, quando passa esse tempo todo, eu estou numa congregação, debaixo da autoridade do conselho, que me aprovou para o ministério, fez eu fazer o vestibular do seminário, eu fui aprovado e tudo, passei no presbitério, fui aprovado. Quem vai para a congregação onde eu fiquei no período cumprindo as exigências constitucionais? Pela providência de Deus, o pastor que foi me perseguir depois, que já tinha sido retirado de 5 igrejas em tão pouco tempo. E naquele ano, na mesma reunião do presbitério comigo, o presbitério disse para ele: nós não temos campo mais para você. Toda a igreja que nós colocamos, você foi o problema. No caso dele, foi ele mesmo. Eu conheço, então foi ele mesmo. E daí eu fiquei com a consciência tão tranquila, irmão, que eu não busquei vingança nem nada mesmo. E 15 anos depois, quase, se encontra sem planejamento 2 pessoas que no passado teve uma situação. Ele chega na igreja onde eu estou disciplinado, ele toma as dores do outro fora do contexto e não para de me atingir. A igreja toda percebeu. E anos mais tarde ele está indo para a congregação onde eu tinha trabalhado por 1 ano.
e eu estou vindo para o seminário em paz. Você vê como Deus é o justo juiz? Não precisei ir atrás dele, nem ir para a justiça comum, nem nada. Fui restaurado no tempo, vivi em paz, até hoje a igreja me ama, graças a Deus. Até hoje o presbitério não reparou essa injustiça. Quando eu falo de injustiça que a gente vem lutando, é outra coisa. É porque às vezes a gente se perde para querer mostrar piedade, a gente vai para o outro extremo, que é o seguinte: então eu vou confundir confiança na soberania de Deus com negligência, com o cruzar os braços, não fazer nada. Não, não é isso. Mas você não age pecaminosamente. Então, não tente ser seu próprio juiz. A vingança pertence a Deus. Se você retribui o mal, você se iguala ao ímpio. E isto é orgulho, e Deus odeia o orgulho. Não estou dizendo para você não agir com justiça. Estou dizendo, não vá pecaminosamente. Não pegue as ferramentas, os instrumentos de iniquidade para agir. Não faça isso. Não se iguale. Não faça isso. Abandone a amargura, ore pela justiça, mas confie no tempo de Deus, dependa disso. Irmão, numa hora dessa a gente ora tanto para sair daquela situação. Senhor, como isso machuca, dói. Mas olha, eu olho para trás com a consciência tão tranquila e agradecida de não ter ido na justiça comum tomar as providências. Quando eu vi que faltou a justiça interna, que eu disse, agora eu vou na comum, eu dou tanto graças a Deus. Não estou dizendo que não tenha casos que tem aqui, tem casos que tem aqui. Nós tivemos um caso de um pastor, não vou dizer de onde, de qual lugar, nada, que abusou de uma criança. Abusou de uma criança. Crime gravíssimo. Só que a igreja não trata de crime. A igreja trata de pecado. Qual foi minha posição? Olha, nós vamos tratar o pecado, mas nós temos que denunciar o crime. Isso não tem nada a ver com vingança. Vocês estão entendendo? É isso que tem que fazer. Mas não tem nada a ver com vingança, você vê? Nada. Mas às vezes, irmãos, prefiro sofrer o dano, quando não for casos justificados biblicamente para você agir lá fora, prefira sofrer o dano. Para a glória de Deus, para você não cavar a sua própria ruína, agindo como o mundo age. Uma outra lição aqui, irmãos: mantenha a sua integridade, ou seja sincero no trabalho, seja honesto em casa, fuja da fofoca, não dê lugar à maldade em sua alma. A sua vida deve provar a sua oração. Se você ora por santidade, então viva a santidade. Santificação é um dever diário nosso em todas as áreas. Esses 2 dias aqui com as crianças, nós estudamos sobre Romanos 6,13. Nosso corpo para Deus, em serviço ao Senhor. Então, cuidado, olhinho que vê, boquinha o que fala, mãozinho que pega, pezinho onde pisa. Foi o que nós aprendemos. Cuidado. Nós prestaremos conta do que ouvimos, do que falamos, do que vimos, do que pegamos, os lugares onde caminhamos, os lugares para o qual fomos e até com quem fomos. Nós começamos o estudo dos Salmos citando de cor, e vocês já aprenderam a passagem que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Seu prazer, lei, olhos, caminhar, corpo. Você vê, está tudo aí. Esse é o crente. O caminhar dele é o caminhar com o justo. Ele só vai falar com o injusto para trazer o injusto para a vida justa, para converter. Mas se for para outra coisa, ele não vai. Ele não tem pacto, não tem comunhão com o injusto. Não tem. Então, não dê lugar à maldade à sua alma. A sua vida deve provar essa oração. Santificação é um dever diário. Pensa assim, a minha vida está debaixo do olhar constante do juiz. A musiquinha, criança, que nós aprendemos aqui,
O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Não foi? Salvador do céu está olhando. O que fazia, o que garantia que eu, como um adolescente, eu jovem, longe do meu pai e da minha mãe, ou então agora a vida adulta aqui, em São Paulo, longe de todo mundo. Vocês sabem, no seminário a gente, quem fica no alojamento, seja solteiro, seja casado com outros, mas ninguém controla a vida de ninguém, porque não dá. Você pode sair dali para onde você quiser, fazer o que você bem quiser e entende. Que garantia que eu não só não fazia, e não estou aqui querendo pousar de impecável, só estou dizendo, olha como isso, essa consciência de que o justo juiz está vendo você, e você precisa aprender desde criança, o que garantia eu não fazer? Essa consciência despertada pela graça. O Salvador do céu está olhando para mim, cuidado. Ele está olhando para você. Ele está olhando para todos nós. Então, nós devemos ter com isso um contentamento, mesmo na perseguição. Deus é o justo juiz. E eu não vou agir com os meus pecados. Por último, verso 17, leia comigo, que é o canto de justificação, de vitória, de aprovação de Deus. Vamos lá. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Que maravilha! Nossa jornada não termina com derrota, com injustiças, com fracasso. Quem tem a Cristo termina com Cristo. Quem tem a Deus, daqui a pouco nós vamos estar juntos assim, foi tanto sofrimento, mas olha só, novos céus e nova terra, e ouvindo de Jesus, vinde bendito do meu Pai, e a gente humilhado, Senhor, mas qual mérito nosso? Não temos mérito em nós. Eu sei, minha graça fez isso em vocês, mas eu posso louvar minha graça dessa forma. Vocês merecem estar aqui comigo, merecem porque eu fiz vocês merecerem pelo meu mérito, vocês sabem disso, mas vocês merecem. Vinde bendito do meu Pai. Não foi vocês quem comprou esse mérito, quem conquistou, mas a minha vida em vocês fez vocês andar em novidade de vida até a perfeição, e eu não posso dizer outra coisa a não ser vinde bendito do meu Pai. Vocês estão aprovados, foste fiel no pouco, agora merece o muito. O que é o pouco e o muito? Você pega a eternidade e você tem um tempo de 7.000 anos, vamos dizer, que eu acho que vai acontecer no máximo isso, 7.000 anos, quando a gente virar. Estamos a 6.000 e pouco, né? 7.000 anos, aí Jesus volta. É o que eu acho, tá? Pode não acontecer, Jesus pode voltar hoje. Esse tempo de 7.000 anos e a eternidade, quem é pouco nessa história? O tempo de 7.000 anos. É um nada. E se você olhar a sua vida, tem gente que vive no ventre somente. Tem gente que é alguns dias, um mês, um ano, 5, 10, 30, 80, 100, 150. Mas não vive eternamente aqui. Ainda bem, mas não vive. Então foste fiel um pouco. Aí Jesus diz para você, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que maravilha! No final será louvor, você cantará, você será consolado, o crente será justificado por Cristo, nenhuma lágrima será esquecida, nenhuma injustiça prevalecerá para sempre. Você que está em Cristo será consolado por Ele. E aí eu pergunto, você está em Cristo? Eu estou em Cristo? Se você está, então você está seguro no juízo. E agradeça ao Senhor por sua justiça e cante o nome do Altíssimo como Ele te manda cantar, do jeito que Ele merece. E aí, irmãos, que eu concluo dizendo, adore o Altíssimo. O Senhor nos salva, o Senhor nos liberta, o Senhor nos julga em Cristo. Então, busque a sua face, busque a presença do Senhor, viva para a sua glória, confie hoje no justo juiz. Não seja negligente com relação às providências que você tem que tomar para que a justiça seja estabelecida. Isso vai ser outro salmo e outro sermão. Se tiver injustiças e você precisa denunciar as injustiças,
Tem que fazer, mas não se envie. Cuidado com as motivações. Se você tiver que fugir do padrão de Deus, da integridade de Deus, descansa no Senhor. E se chegar a morrer injustiçado, lembre-se disso. Quem morre fiel não tem a condenação de Deus na eternidade. Mas aqueles que têm êxito na infidelidade já está condenado, cavou sua própria destruição. Quando Jesus vier, ele não vai dizer vinde bendito, ele vai dizer apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. De que lado você está? Você tem sido injustiçado ou você tem sido instrumento de injustiça? Você tem lutado com o seu irmão ou contra? Eu e vocês, de que lado nós estamos? A começar em mim. Que o Senhor nos dê a graça de estar lutando contra o pecado, contra as injustiças, contra o mal, de sermos perseguidos por integridade, por amor e fé a Cristo, e de nos unirmos com tantos outros irmãos fiéis nessa luta tão difícil, mas com olhar na justiça de Cristo. Quando Ele vier, nos dirá: vinde bendito do meu Pai, e dependendo dele em todo tempo, sem usar o pecado ou as armas da corrupção como instrumento de vingança, mas sempre em santidade, agindo na dependência do Senhor. Que tenhamos essa confiança e também essa sabedoria, e Deus certamente será glorificado e aprovará nossas vidas e se alegrará conosco em todo o tempo. Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Depois da oração cantaremos Salmo 143. Senhor, em Ti buscamos refúgio dos perseguidores. Pedimos ao Senhor que nos livre e nos salve, que o inimigo não nos venha devorar e que não venhamos a alimentar em nosso coração a ira pecaminosa, a vingança corrupta, ímpia, que evidencia que não estamos reconhecendo a justiça do Senhor, nem dependendo dela, porque é assim que o mundo vive. O mundo vive dominado por vingança, por ódio, por injustiças. Que essa não seja a nossa realidade, pelo contrário. Que vivamos a pureza da Tua palavra diante das calúnias, das mentiras, das perseguições. E que o nosso olhar esteja no juízo final, na certeza de que temos Teu Filho Jesus, e que por isso estamos seguros, porque mesmo que aqui a maldade, a corrupção cresça, ninguém passará desse juízo final. E se não vermos a justiça no tempo presente, certamente veremos quando Jesus voltar. Que o nosso olhar esteja para esta realidade e descansemos no Senhor, sabendo que no final ouviremos: vinde benditos de meu Pai. O Senhor nos aprovará pela justiça de Cristo. Dá-nos, ó Pai, também a sabedoria de, com isso, com essa confiança e o desejo de viver por ela, não nos perdermos diante de casos que o Senhor exige de nós, que hajam providências santas para que a justiça seja estabelecida. Mas mesmo nesses casos, ó Pai, que a motivação seja santa, que em todo caso e em todo momento, em toda circunstância, façamos como o Senhor ordena, de acordo com a Tua palavra, sem nos desviar um só centímetro, nem para a direita, nem para a esquerda. Que vivamos como Davi viveu, mas especialmente como Cristo viveu. Ele tinha o poder de não continuar na cruz,
Ele tinha o poder de não morrer. Ele tinha o poder de destruir todos os seus inimigos. Ele tinha o poder de fazer a própria justiça e denunciar as falsas acusações e todas as injustiças contra ele. Mas por causa da tua justiça em nosso favor, porque somente nós fomos favorecidos. O Senhor Jesus foi como uma ovelha muda para o matadouro e em silêncio suportou a cruz para que tivéssemos reconciliação e perdão. E nós louvamos o teu nome por Jesus Cristo, pelo seu sofrimento, por sua morte, por sua cruz. Porque se não fosse a sua cruz, o que seríamos de nós, que já nos vingamos tantas vezes, e quando não fizemos por ações, fizemos no coração, nos sentimentos, sentimos algo contra alguém que é reprovado por tua palavra. E pedimos ao Senhor que nos perdoe por esses sentimentos ou qualquer ações, mas por Jesus Cristo, que nós já fomos perdoados e salvos, clamamos, ajude-nos a agir em santidade, à semelhança de Cristo que se deu por nós. Ajude-nos, Senhor, a descansarmos em Ti, a confiarmos em Ti, agindo com sabedoria, agindo com perdão, agindo com graça em toda situação. E por fim, ó Pai, se em tudo que passarmos, assim como Davi, assim como os apóstolos também enfrentaram, a igreja primitiva enfrentou, se em tudo que enfrentarmos houver oportunidade de testemunharmos da tua paciência, da confiança no Senhor, do teu perdão, do teu amor, mesmo na injustiça que experimentarmos, que façamos isso para, se for a tua vontade, nossa vida ser usada para glorificar o teu nome na conversão de outros. E aqui lembramos das vezes que Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, não tirou. Mas também lembramos dos apóstolos, quando podiam se defender e não usou a justiça comum, mas suportou o sofrimento, a prisão e até a morte, aqueles que morreram. Também lembramos do teu servo Estevão, Senhor, que mesmo apedrejado, não revidou, pelo contrário, assim como Cristo na cruz pediu perdão por seus perseguidores, ele também pediu, era o desejo do seu coração, que seus inimigos fossem alcançados por Cristo. Que tenhamos essa disposição e pensamento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos de pé cantar o Salmo 43.